Fala, galera abençoada! Antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscrever no canal quem ainda não se inscreveu. Eu vou dar um tempinho, tá bom? Não se inscreveu ainda? O que você tá esperando? Vai, se inscreve aí, que eu vou esperar mais um pouquinho. Aê! Muito obrigada! Ah, não esquece de ativar o sininho, que é para você não perder mais nenhum vídeo do canal. Agora sim, vamos começar? Será que para a gente falar sobre depressão, síndrome do pânico, ansiedade, prevenção ao suicídio, a gente tem mesmo que se prender a um único mês no ano? Eu acho que não. Então, seja setembro, outubro, novembro, qualquer outro mês, vamos sim continuar falando sobre isso. Esse vídeo, ele foi uma revelação de Deus para uma amiga minha. Parte da revelação foi dada para ela e a outra parte foi dada para mim. Depois de orar, Deus perguntando, né, o que era essa visão que o Senhor tinha dado para ela. Então, ela teve uma visão onde eu utilizava como cenário, digamos assim, né, essas 3 portas atrás de mim. E aí o Senhor falou para ela que eu usaria essas 3 portas nesse vídeo como caminhos. E aí a dúvida era, tá, geralmente quando a gente fala em caminhos, em fazer escolhas e decisões, elas são 2, né? Ou você vai por aqui, ou você vai por ali. Então ela não entendeu por que 3 portas. E aí eu orei, perguntei para Deus sobre o que ele queria falar com vocês através de mim e dando a parte dessa revelação para ela. E então o Senhor me respondeu: se não ficou muito claro em todos os outros vídeos do canal, esse vai ficar. Todos os vídeos, eles são inspirados em coisas que Deus fala para mim, seja para minha vida particular ou seja para passar para alguém. Se bem que tudo que eu falo aqui passa pela minha vida primeiro para depois eu passar para o próximo. O contexto geral disso é que o Senhor queria falar sobre algo que tem sido batido muito nessa tecla, que é essa questão da prevenção ao suicídio, em relação a essas doenças que eu falei, a depressão e a ansiedade mais especificamente. Então, esta porta é a porta do passado, esta porta é a porta do presente e esta porta é a porta do futuro. Então, vamos falar sobre essas 3 escolhas? A depressão representa a porta do passado, porque ela nada mais é do que excesso de passado. A porta da ansiedade representa o excesso de futuro. E o que a gente precisa na nossa vida? Equilíbrio, que é o presente. O próprio nome já diz, presente, presente de Deus. O dia que o Senhor fez para nós. Então é assim que a gente precisa, na verdade, viver para ter um equilíbrio na vida. A gente pode sim ter boas lembranças do passado, ter saudades de pessoas ou de momentos, mas isso não pode virar uma rotina na nossa vida. Isso não pode virar a nossa vida. A nossa vida é o presente e não o passado e nem o futuro. Da mesma forma, sobre o futuro, a gente tem sim que esperar em Deus que Ele cumpra suas promessas, porque Ele é fiel para cumprir, que Ele prepare o nosso caminho. Então a gente cria muita expectativa em torno daquilo que a gente tanto está esperando, seja um emprego, seja uma gravidez, seja uma faculdade, um carro, que a gente espera tanto. Só que aí a gente fica lá. A gente fica vivendo o futuro e esquece de viver o presente. Então, qualquer um dos dois, em excesso, é o que está acontecendo com o povo nesse momento, que são essas doenças, a depressão e a ansiedade. A palavra fala sobre a depressão no seguinte sentido. Miqueias 7, 18, 19.
Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabará com as nossas maldades e jogará os nossos pecados no fundo do mar. Quer dizer, tudo que você viveu no passado não é motivo para você dizer que hoje você não pode ter uma vida com Cristo, porque lá atrás você pecou, você errou, e se você cair de novo, como que vai ser? Não, porque Ele é quem te dá uma nova vida. Então, primeiro você busca Ele para aproveitar o presente e não primeiro você tenta sozinho consertar o teu passado para aí viver uma vida com Ele. Então, o passado, está falando aqui na palavra, ele joga no mar do esquecimento. Deus já esqueceu. Se você pediu perdão para Ele, se você teve um arrependimento genuíno das coisas erradas que você fez, deixa o passado para trás. Ele não precisa fazer parte do seu presente, que é o que tem causado a depressão nas pessoas. O excesso de passado. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque, ai, se eu fizer de novo, como que vai ser se eu fizer de novo? E aí a pessoa fica pensando naquilo e o presente dela é aquilo que aconteceu lá atrás. Da mesma forma, em relação ao futuro, porque a ansiedade é representada pelo excesso de futuro. Olha só o que diz na palavra. Mateus 6, 33 e 34. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Outro versículo que também expressa muito bem essa questão da ansiedade é o versículo de Filipenses 4:6, que diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Ou seja, para a gente entender como a ansiedade faz mal em excesso, a gente precisa entender que Deus vai nos dar aquilo que nós pedimos, ou seja, oração. E ali ele termina: diante de Deus sejam conhecidas com súplicas, ou seja, você pedindo ao Deus por aquilo, e com ação de graça, sendo grato pelo que você tem hoje, do presente. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês em relação à ansiedade, né, da minha vida. Para quem ainda não sabe, eu quero muito ser mãe. Muito, 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 muito. E por muito tempo eu sofri muito com isso. Porque os anos foram passando e por alguns detalhes que eu não vou entrar no mérito. Mas o fato é, eu ainda não consegui a minha benção. O que acontecia comigo, por exemplo? Eu não vou trabalhar registrado, porque a minha intenção é ser mãe o quanto antes. Então, né, tá fora de questão, porque como é que eu vou trabalhar? Eu vou ter que esperar mais um ano para daí eu poder engravidar, para daí, enfim, tô dando exemplos para vocês. Mas hoje eu consegui entender como é viver no presente algo que na verdade está lá no futuro. O que começou a acontecer? Deus começou a falar para mim sobre ter coisas de bebê, ou procurar saber aí coisas desse mundo da maternidade, né? Coisas que podem vir a acontecer com bebês, como educar o filho, como não educar, observar os filhos e as mães,
no geral à minha volta para saber o que é para eu fazer, o que não é para eu fazer. E começar a viver hoje, no presente, a minha realidade que vai acontecer lá na frente, porque se eu creio que ele é fiel para cumprir a promessa que ele tem na minha vida, eu já tenho que começar a viver hoje. Então, isso é entender que você não precisa ter um excesso de futuro. Você pode sim viver o futuro no presente, de uma forma saudável, da mesma forma o passado. Não, mas eu não posso fazer isso hoje, porque lá atrás eu fiz parecido e vai que alguma coisa acontece e dá errado e eu caio de novo. Você não pode viver com medo daquilo que Deus já te perdoou e ele já esqueceu. Como eu disse no começo, o passado ou o futuro. Eles só são bons no equilíbrio, na medida certa. E porque você vai trazer lições do passado ou esperança do futuro para o teu presente, para o hoje. Então, viva o hoje, viva o presente. Olha o que a palavra fala sobre o presente. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o dia que Deus fez para nós. Então é hoje que eu tenho que viver as bênçãos de Deus, é hoje que eu tenho que ser grata a Deus, é hoje que eu tenho que pedir para Ele me ajudar caso não esteja sendo um bom dia. É hoje. Não é nem o que já passou e nem o que ainda vai vir. Então, meu recado para você hoje é: liberte-se do seu passado e entregue o seu futuro nas mãos de Deus. Porque se você fizer isso, você vai encontrar o equilíbrio para você poder viver o presente, entendendo o que aconteceu lá atrás e vivendo a esperança de um futuro bom que ele tem para nós. Como ele bem fala na palavra também. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero deixar bem claro para vocês que, para mim, depressão não é falta de Deus. Ela é uma doença que precisa ser tratada, que precisa de remédios, de médicos, de psicólogo, de psiquiatras, enfim. Ela realmente precisa da parte natural, da parte física. Mas nesse momento eu quero que vocês entendam que a palavra já fala sobre isso. E que no nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome, você tem o poder de pedir a Deus que te liberte do excesso de passado e que também te ajude com o excesso de futuro, para que você possa viver o presente sendo grato a Ele. Então, que você possa, na verdade, entregar, independente de qual dos dois você esteja vivendo hoje, nas mãos de Deus. Porque só Ele verdadeiramente vai poder te ajudar e tirar você desses dois lugares, dessas duas prisões, espiritualmente falando. Porque os médicos vão cuidar do físico que a depressão causa, mas Deus vai cuidar da sua alma. Então, que você possa entregar isso para Deus hoje em oração. Faça isso. Eu tenho certeza que Ele virá com todo o amor e o sobrenatural dele sobre a sua vida. Comenta aqui embaixo como você se sente hoje, com excesso de passado, com excesso de futuro, ou você realmente já está vivendo o presente? Eu vou pedir para você deixar nos comentários #escolhas para que a gente possa ter uma dimensão de quem está vendo o canal, de quem não está vendo, e isso também ajuda no canal ao YouTube poder notificar mais pessoas de que saiu um novo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha para que outras pessoas também possam ser ministradas em relação ao excesso de passado, ao excesso de futuro, que elas entendam que elas precisam viver o presente. Deixe seu like. A interação, seja ela do like, da inscrição
ou dos comentários faz com que o YouTube propague mais. E a nossa intenção aqui é realmente gerar vida, como eu já falei lá no início do canal. Então, se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer muito. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Então, esta porta e esta porta. Oh. Então, que Deus abençoe a vida de vocês.